paz à igreja. Os irmãos podem sentar. Mais uma vez, tremendo, com muito temor, mas temos que prosseguir, né? É um turbilhão de emoções, de sentimentos, mas o Senhor, Ele é bom para conosco. Eu convido a igreja mais uma vez a se colocar diante de Deus e juntos orarmos novamente, mesmo assentados, mas com toda a reverência ao Senhor. Senhor Deus, toma o teu lugar, Senhor, continue tomando o teu lugar, Senhor, na minha vida, Senhor, e na vida dos meus irmãos, ó Pai. Obrigada, Senhor, por este momento e pela oportunidade que temos, Senhor, de falar da tua palavra, Senhor. Que eu possa diminuir, Senhor, e que tu possa crescer. E toda a honra, toda a glória, Senhor, sejam somente a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A bondade de Deus, ela já chegou até você? Ou será que a bondade de Deus, a bondade que a Bíblia fala em várias partes, em vários versículos, ela é só para o outro? A bondade de Deus chegou até você? Ela já chegou até você? Ou você acha que ela chegou só para o irmão que está ao teu lado, que ela chega só para o seu vizinho, mas para você ela nunca chegou e você acha que ela nunca chegará? E é sobre isso que eu fui constrangida a falar à igreja nesta noite. É algo que eu ouvi e que falou muito ao meu coração. E o meu desejo é que também fale ao coração de vocês. A bondade de Deus já chegou até você? Acho que muitos de nós, em algum momento das nossas vidas, já questionamos essa bondade de Deus. Mesmo que de forma irracional, mesmo achando que, não, eu nunca questionei isso, eu nunca passou isso pela minha cabeça. Mas, sabe por quê? Muitas vezes nós já questionamos essa bondade de Deus, mesmo que de forma não intencional, porque a verdade para nós, a verdade ela é relativa. A verdade em nós, ela vai mudando de acordo com as circunstâncias que estão acontecendo conosco, de acordo com o momento das nossas vidas em que estamos vivendo. Mas será que realmente a verdade em nós vai mudando à medida que as circunstâncias também mudam na minha vida? Será? Vejamos. Se na minha vida tudo vai bem, eu digo, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Ele é tremendo. Mas começa algo dar errado, algo sair daquilo que eu planejei, aquilo que eu sonhei, e aí eu começo a questionar, será que Deus é bom? Será que a bondade de Deus é para mim? Eu até acredito que Deus é bom, mas será que ela é para mim? Se tudo está indo muito bem na minha vida, eu acredito, você acredita que Deus está conosco. Mas se começa a dar errado alguma coisa, eu acho que Deus não está todos os dias comigo. Eu acho que Deus está alguns dias. De repente, 3 vezes na semana, mas acho que todos os dias Ele não está. Tá bom. E aí, a gente começa a pensar sobre isso, né? Eu acho que Deus não está todos os dias. Se tudo vai bem, né? Acreditamos que o Senhor, Ele nos cobre com o quê? A sombra das suas asas. Mas se tudo começa a degringolar, dar errado, peraí, eu acho que uma asa do Senhor foi retirada, né? Então, as 2 asas não estão mais lá, só uma asa. Então, a gente começa a acreditar nessas coisas, à medida que as circunstâncias mudam na nossa vida. E a relação que nós temos com Deus, ela também vai mudando à proporção que a circunstância muda na minha vida. E é impressionante, Deus sabe disso, né? Que nós somos seres mutantes. Nós, humanos, nós somos mutantes. Nada em nós é definitivo. Hoje, a gente acredita de uma forma, defende algo. Amanhã, as circunstâncias mudam. E aí eu começo a pensar de uma outra forma.
Esse é o poder que nós damos às circunstâncias, né? As circunstâncias que ocorrem em nossas vidas. Nós somos, se não todos, não posso afirmar que todos são, mas eu acredito que a maioria de nós acabamos sendo refém das nossas circunstâncias, daquilo que está circundando a nossa vida, daquilo que está acontecendo na nossa vida. As nossas emoções, elas mudam de acordo com as nossas circunstâncias. As nossas emoções, elas mudam de acordo com as nossas circunstâncias. E a visão que nós temos de Deus, ela também muda. Ela muda a proporção que as circunstâncias nos mudam. E é por isso que quando a gente tem saúde espiritual, a gente sempre deve se basear no que diz a palavra de Deus. E não pelos nossos achismos, não pelas nossas próprias verdades. Nós vivemos um tempo perigoso. Por que perigoso? Porque tem muitas pessoas que são cheias de si mesmas, pessoas que são especialistas em todos os assuntos, pessoas que acham que elas são doutores na tudologia, na axiologia, né? É só ir lá no celular, só ir lá no seu notebook, só ir lá no seu computador, clicar lá no Google, né? Qualquer assunto, que cada um aqui é especialista naquilo que está buscando. E isso é muito perigoso. Quando essa pessoa que se acha doutor em tudo, conhecedor de tudo, né, ela vê algo na palavra de Deus que vai contra o seu interesse, aquilo que ela quer que a palavra diga, mas a palavra não diga, essa pessoa que acha que ela domina todos os assuntos, conhece todos os assuntos, ela fica com aquilo que ela acredita e abre mão da palavra de Deus. A palavra de Deus, nós sabemos, ela não muda. A palavra de Deus, ela é imutável. E toda vez que a verdade da palavra começa a encontrar uma interrogação em você, cuidado, acredite. Quem está mudando é você, sou eu, e não a palavra de Deus. Toda vez que você olhar para a palavra de Deus e você discordar da palavra de Deus em um ponto, 2 pontos, vários pontos, e aparecer uma interrogação na tua relação com a palavra, quem está mudando é você e não a palavra. Eu considero, né, eu acho que todos aqui, se eu perguntasse, né, vocês acreditam que Deus é bom? Acho que todos iriam falar, não, eu acredito, Deus é bom. Mas o que acontece é que alguns acreditam que Deus não é bom para ele. Deus é bom, tá bom. Eu acredito que Deus é bom. Mas ele não é bom para mim, Andréia. Deus é bom para o outro. Para mim, Deus não é bom. Eu sei que Deus é bom, mas para mim, Deus não é bom. Parece que Deus se esqueceu de mim, que Ele me abandonou. Parece que Ele não se importa mais comigo. E quando vem isso, né, à nossa mente, né, de onde saiu essa ideia? Que Deus não é bom para você? Saiu de uma circunstância. Veja que eu estou falando muito sobre essa questão da circunstância, essa palavra circunstância, e como nós devemos nos atentar e cuidar para que a circunstância não venha, né, fazer com que Deus seja mudado em nossas vidas. E voltando aqui para o que eu estava falando, de onde vem essa ideia que você acha que Deus não é bom para você? Saiu de uma circunstância contrária, uma circunstância negativa, uma circunstância dolorosa, uma circunstância não desejada, uma circunstância não sonhada. E essa circunstância faz com que Deus fosse deformado em você. Mas Deus pode ser deformado? Não. O que deformou foi você, foi eu, foi a nossa visão pelas circunstâncias que você está vivendo ou que eu estou vivendo. Deus é a proporção do que acontece comigo e com você. Deus é a proporção do que acontece conosco. Ah, se Deus realmente fosse bom comigo, por que eu estaria passando por isso? Por
Porque Deus permitiu isso na minha vida. Se Deus é bom, por que eu estaria vivendo isso? Se. E aí nós começamos a colocar o se, né, antecedendo o nome de Deus. Se Deus. Eu acredito que muitos de nós, ultimamente, de repente, nós colocamos esse se antecedendo o nome de Deus. E esses seis, né, se Deus. E por que tem esse se Deus? É por causa do que as circunstâncias provocam em mim. Então, devido ao que a circunstância provoca em mim, eu começo a colocar esse ser antecedendo o nome de Deus. Então, as circunstâncias têm o poder de deformar Deus em mim. E eu quero ler com a igreja alguns versículos. Deixa a sua Bíblia aberta lá no Salmo 34. Eu não estarei lendo todo o capítulo, estarei lendo alguns versículos. Salmo 34. Amém? O salmista diz: bendirei ao Senhor em todo o tempo. Tem outra versão que diz: louvarei ao Senhor em todo o tempo. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. A gente sabe que esse Salmo 34 ele foi escrito pelo rei Davi. Em quanto tempo, Davi? Em quanto tempo, salmista? Nós devemos bendizer, nós devemos louvar ao Senhor. Em quanto tempo? Todo o tempo. A Bíblia é categórica aqui, né? Todo o tempo. Não é só em determinados momentos. Não é só quando eu quero. Não é só quando eu estou bem. Em todo o tempo eu devo bendizer ao Senhor. Em todo o tempo eu devo louvar ao Senhor. E o seu louvor estará continuamente na minha boca. Quanto na sua boca? Quanto salmista na sua boca? Quanto Davi na sua boca? Continuamente. E a gente vai observando, né, no decorrer da leitura desses versículos, que a adoração era um estilo de vida na vida do rei Davi, do salmista. E ele continua: no Senhor se gloria a minha alma, ou a minha alma se gloriará no Senhor. No Senhor se gloria a minha alma. Aonde está a fonte de sua alegria, Davi? Aonde está a fonte da sua alegria? E ele fala: a fonte da minha alegria está em Deus. E o salmista que foi abençoado por Deus, ele começa, no decorrer dos versículos seguintes, ele começa a exteriorizar esse Deus. No versículo 1 e no versículo 2, na parte 2, a gente observa aqui os tempos, né, do verbo, verbais, e fala: eu louvarei ao Senhor em todo o tempo. A minha alma se gloriará no Senhor. E a gente observa aqui no versículo 2, no 3, no 5, a gente começa a ver que o salmista começa a exteriorizar o Senhor. Ou seja, ele começa a querer compartilhar esse Deus. E no versículo 2, na parte B, fala assim: ouçam-no os mansos e se alegrem. Em outra versão: os mansos o ouvirão e se alegrarão. Ouçam-no os mansos e se alegrem. Diz o salmista: vejam a alegria que ele gera na minha vida. Vejam a alegria que esse Deus gera na minha história. E eu quero chamar a atenção da igreja para um detalhe aí, uma palavra. Ele fala o seguinte: ouçam os mansos. O salmista aqui, ele está se dirigindo a uma classe específica de pessoas. E que pessoas são essas? Os mansos. Por que será que o salmista ele está se dirigindo
categoricamente a essa classe de pessoas, os mansos. Lembra de outro salmo também do rei Davi, que ele fala assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Olha a palavra, aquietai-vos. Então, o que o salmista quer expressar quando ele se dirige aos mansos? Quando ele fala, ouçam os mansos. Ele está querendo dizer que é na mansidão, que é no desligamento do que é exterior, que é no silêncio que eu vou encontrar a Deus. Ele está dizendo, é na mansidão, é no desligamento do que é exterior, é no silêncio que você vai encontrar Deus. E é como se o salmista estivesse dizendo, suas inquietações, suas agitações, seus pânicos, seus desesperos, aquilo que você se permite, pelas suas circunstâncias, pelo que você está vivendo, a ausência de pacificação, cuidado, você pode perder Deus de vista. Cuidado, se você não for manso, se você não exercitar a sua mansidão, não se desligar, não ficar em silêncio, você se deixar viver pelas suas inquietações, agitações, pelos seus medos, com as suas circunstâncias, cuidado, você pode perder Deus de vista. Embora Deus esteja sempre no mesmo lugar. Deus está lá. Mas as circunstâncias têm esse poder de, às vezes, a gente acabar perdendo Deus de vista. Ouçam os mansos. Eu queria dar um exemplo, né? Você consegue, quando nós estávamos louvando ao Senhor, você conseguia ouvir o barulho do ar-condicionado? Ele está ligado, né? Ele está ligado. Mas porque nós estamos falando, porque tem o som da bateria, o som da guitarra, as pessoas andando, as crianças às vezes chorando, a gente não consegue escutar o som do ar-condicionado. E se eu falar assim, vamos ficar todos em silêncio, vamos fazer silêncio, eu não vou falar, ninguém vai andar, todo mundo vai ficar em silêncio. E aí a gente vai prestar atenção no barulho do ar-condicionado. Ele está ali. Ele está cumprindo o papel dele. E ele só passa a existir, o ar-condicionado, né, sonoramente, quando eu paro, quando eu me desligo de qualquer outro som que vai atrapalhar com que eu escute o som do ar-condicionado. Nós sabemos, né, que as máquinas estão ali, sabemos onde elas estão. Mas nós não vamos conseguir captar racionalmente o som do ar-condicionado. Porque, como eu já disse, às vezes ficamos distraídos com outros sons e não conseguimos ouvir o som do ar-condicionado. O ar está lá, ele está ligado, ele está agindo. E quando o salmista diz, ouçam os mansos, ele está dizendo, tenta se desligar do barulho inquietante da existência, retire-se um pouco, pacifique-se, ouçam. Você precisa tentar se desligar do barulho que está impedindo você ouvir a minha voz, você se aproximar da minha presença. Você precisa se retirar um pouco, pacificar-se um pouco. E quando isso não acontece, quando nós não conseguimos nos desligar, nós incorremos nesse erro de considerar que Deus não é bom para mim. Deus está lá, como ar-condicionado, está ali. Ele está agindo, está cumprindo o papel dele. Mas, por tantos outros barulhos, a gente não consegue, né, discernir o som dele. Mas, se a gente ficar em silêncio, a gente vai conseguir ouvir. E assim também é com Deus. Se nós nos retirarmos, se nós nos desligarmos do exterior, nós vamos conseguir ouvir a voz do Senhor. Depois da sua relação pessoal com Deus, como eu já falei, né, ele passa da primeira para a terceira pessoa. E o Salmo 34, a gente vê que é um enredo daquele que tem uma vida com Deus, uma vida relacional, uma vida de conhecimento, de busca para com Deus. E hoje, a gente sempre fala isso na nossa classe da IBD. Existem tantos outros deuses sendo pregados, né, por aí nas igrejas. Tem um Deus carrasco, né, aquele Deus que pune.
aquele Deus que, se você não fizer aquilo, Ele vai fazer isso com você, vai lançar uma doença, né? É o Deus carrasco. Mas também tem aquele Deus, o Deus da hipergraça, o Deus cuja palavra muitos brincam, um Deus que muitas vezes as pessoas distorcem a sua palavra, um Deus que é transformado em objeto de negócio, de comércio, o Deus que, em nome do amor, vale tudo, permite tudo. E aí tem os extremos, né? O Deus carrasco, o Deus que pune, e o Deus bonzinho, que pode tudo em nome do amor. E vamos continuar aqui no Salmo 34. No verso seguinte, o salmista diz, ele diz, como conseguiu achar esse Deus que é bom? Achar esse Deus que é bom, de fato e de verdade. Como salmista, como o rei Davi, ele conseguiu experimentar essa bondade de Deus, de fato e de verdade. Lá no versículo 8, hoje, acho que foi o segundo louvor que foi cantado aqui, falou sobre essas duas palavras do versículo 8. Diz assim, provai e vede. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Provai e vede que o Senhor é bom. Vocês conseguem entender a ordem aqui das palavras do versículo 8? Primeiro, provar. Primeiro a gente tem que provar esse Deus. E depois eu vou ver. Então, tem uma ordem aqui estabelecida. Primeiro a gente prova e depois eu vejo. Ele está dizendo de forma clara, de um Deus que se prova sem se ver. Um Deus que só se vê após a prova. É algo que se experimenta sem ver, como o poder deste ar-condicionado. Né? Ninguém aqui está com calor, né? Mas, como diz aqui, essa ordem aqui, primeiro a gente tem que provar, para depois a gente ver. No versículo 8 ele diz, prova que você vai ver. Quando temos uma experiência com Deus, uma experiência que não é teórica, uma experiência diária, essa prova da bondade de Deus, do Deus que é bom e é sempre bom, me faz ver a sua manifestação na minha vida. E outra ordem que a gente consegue observar aqui no versículo 8 é o seguinte. É a seguinte, provai e vede que o Senhor é bom. Provai ao Senhor e não a sua bondade. Muitos querem a bondade de Deus somente, mas não querem um Deus que é bom. Eles vão em busca da bondade de Deus. Mas o Deus que é bom, não é muito importante para mim, não. Só quero a bondade. Esse Deus eu não quero. O convite, né, o salmista, ele convida para provar o Senhor que é bom e não a sua bondade. O convite é para provar o Senhor que é poderoso e não o poder do Senhor. O convite é para provar o Senhor abençoador e não para provar a bênção do Senhor. Consegue entender como tantas vezes a palavra vem sido distorcida no meio evangélico? Às vezes a pessoa fala, vai lá no culto que você vai ser abençoado, vai lá no culto que Deus vai te dar isso, vai lá no culto que Deus vai te curar. Vocês conseguem entender que o salmista aqui ele deixa bem claro que o convite é para provar o Senhor que é bom e não a sua bondade. É para provar o Senhor que é poderoso e não o seu poder. É para provar o Senhor abençoador, o Senhor abençoador e não provar as suas bênçãos. E é isso que a gente tem que buscar. A gente não tem que buscar as bênçãos do Senhor. A gente não tem que buscar o poder do Senhor. A gente tem que buscar o Senhor, que pode nos abençoar, o Deus que pode nos curar, sim. Mas a gente tem que buscar ao Senhor e não aquilo que Ele pode nos dar. Amém? A gente vê que nesse salmo, a ordem dos fatores ela altera o produto. Por quê? Primeiro, a gente tem que provar e depois a gente vê. E aí, a gente cai nessa interrogação. Se Deus é bom ou não para mim? E daí começam os questionamentos. Parece que Deus não se importa comigo, parece que Ele se esqueceu, parece que Ele me abandonou. E por quê? Por que será?
Vamos aprender nesta noite também com o salmista, como experimentar o Senhor, que é bom. Primeiro, lá no versículo 4, como vamos experimentar esse Deus que é bom? Diz assim: busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Ele livrou de todos os meus temores. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. E de todos os meus temores Ele me livrou. Quando o Senhor te respondeu, Davi? Quando o Senhor te respondeu, salmista? O que esta resposta produziu em você, Davi? De todos os meus temores me livrou, disse Davi, quando eu busquei ao Senhor. Ele me livrou de todo medo. Ele me ajudou a lançar fora todo o medo que havia em mim. E isso está lá na Bíblia. Está lá no versículo 4. Livrou-me de todos os meus temores. Mas Ele livrou quando? Quando, Davi? Quando eu busquei. Por que Ele te livrou, Davi? Porque eu o busquei. Então, às vezes, a gente não quer ter esse trabalho, né? É muito difícil buscar o Senhor, né? A gente só quer o Senhor da bênção. E aqui nós somos convidados a experimentar a esse Deus. E vamos experimentar o Senhor quando nós o buscarmos. E você também pode estar se perguntando, como eu experimento esse Deus que é bom e a sua bondade? Buscando o Senhor. Parece tão óbvio, né? Busca o Senhor. E você pode falar também, mas eu busco o Senhor, sou igual a Daniel, né? Oro lá 3 vezes ao dia, busco o Senhor muitas vezes e profundamente, mas mesmo assim, parece que Deus não é bom comigo, não. Ele só é bom para o outro. Mesmo eu buscando, orando, mas buscar o Senhor é algo que requer algumas coisas. Primeira coisa, a gente tem que startar essa busca. A gente tem que dar o primeiro passo. A gente tem que ligar. Segundo, perseverança na busca. E terceiro, não abrir mão se a perseverança tiver se alongado. E é aí que às vezes a gente tropeça, né? Está demorando muito, né? Então, eu vou abrir mão. Então, primeiro, eu tenho que startar essa busca, né, do Senhor. Segundo, eu tenho que ter perseverança nessa busca. E terceiro, eu tenho que ter cuidado para não abrir mão se a perseverança estiver demorando muito, se alongando. Jeremias 29:13 diz assim: buscar-me-eis e me achareis. Quando o quê? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Aqui ele fala, todo o vosso coração. Não pode ser parte do coração, né? Aqui ele não falou, eu vou buscar ao Senhor, vai buscar e achar, quando buscar parte, quando buscar metade, quando buscar 90%, 95%, quase. A busca por esse Deus, a esse Deus que nós dizemos que amamos, esse Deus que louvamos, que levantamos as mãos, que nos derramamos, ela tem que ser completa. Ela tem que ser integral, ela tem que ser com inteireza de coração. Se não for com inteireza de coração, não vai. A gente não vai achar, a gente não vai conhecer. A palavra de Deus é clara, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então tem que ser algo integral, não é algo parcial, não é por metade. É com inteireza de coração. E Ele sabe, né? Deus, Ele é soberano, Ele conhece todas as coisas, Ele sabe mais do que ninguém quando eu busco por interesse, quando você busca por interesse em algo, com segundas intenções. Ele sabe quando nós buscamos o que é dele e não a Ele. E geralmente, quem busca somente o que é dele, as bênçãos dele, o poder dele, e não a Ele, Deus, ele acaba se frustrando com Deus. E muitos até conseguem o que é dele, a bênção, sem ele, sem a presença dele, sem a companhia dele, sem experimentar a presença dele. Então, o que é dele, que é a bênção, não é suficiente para plenificar o coração e a vida. E perde sentido quando o Senhor não vem junto. Quando só vem a bênção, o Senhor não vem,
as coisas perdem sentido. Por hora pode ter sido maravilhoso, mas no decorrer dos dias, dos anos, aquilo não faz mais sentido. Tem uma expressão no direito, uma expressão jurídica que diz assim: o acessório, ele sempre vai seguir o principal. O acessório sempre segue o principal. E nesse caso aqui, o acessório, a gente fala que são as bênçãos, mas o principal é o Senhor. Então, não adianta, tá? Deus abençoou, mas você não recebeu como seu Senhor, como seu Salvador, alguém que você quer caminhar dia a dia, alguém que você queira conhecer mais e mais, só veio a bênção, aquilo vai perder sentido em alguma hora na sua vida e você vai acabar se frustrando com Deus. O que preenche a alma do homem não é o que Deus dá, mas sim quem Deus é, o que Deus é. O que preenche a minha alma, o que preenche a sua alma, não é o que Deus te dá, o que Deus pode te dar. O que vai preencher a minha alma e a sua alma é Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos também uma ilustração. De repente, algum de vocês, em algum momento, já escutou essa ilustração. E ela vai nos vai nos ajudar a entender um pouco como devemos buscar a Deus. Essa ilustração fala o seguinte: tinha o discípulo e o mestre. Eles estavam conversando à beira de um rio. E o discípulo pergunta ao seu mestre: mestre, o que eu faço, o que eu preciso fazer para encontrar esse seu Deus que é tão maravilhoso? O mestre, ele não respondeu. Sabe o que ele fez? Não respondeu com palavras, mas ele pegou o discípulo, que estava à beira do rio, jogou o discípulo na água, ficou segurando a cabeça do discípulo, para ele não vir à tona. Então, ele ficou ali segurando a cabeça do discípulo. E aí, quando ele percebia que ele não estava mais aguentando, estava sem ar, ele trazia o discípulo à tona. E aí, quando o discípulo conseguia um pouquinho de ar, ele afundava novamente. E aí, ele fez isso por umas 3 vezes, 4 vezes seguidas. E aí, quando o mestre percebeu que o discípulo não estava mais se aguentando, estava mal, estava passando mal, ele tirou o discípulo da água. E o discípulo ainda se recuperando, mas muito decepcionado, não entendendo nada, disse: mestre, eu só perguntei como faço para encontrar esse Deus que o Senhor serve. Só perguntei isso, como faço para encontrar? Não era para o Senhor me afogar. E o Senhor quase me matou. E o mestre disse: meu filho, entenda uma coisa, você só vai encontrar esse Deus quando você desejar esse Deus tanto quanto você desejou esse ar para respirar. Você só vai conseguir encontrar esse Deus que eu sirvo realmente se você desejar esse Deus tanto quanto esse ar que você desejou para viver. Vocês conseguem entender como é algo profundo a busca por Deus, por experimentar a Deus? Não é qualquer coisa, Nós também só vamos conseguir ter uma experiência com Deus, viver o dia a dia com Deus, experimentar o Senhor, experimentar também a sua bondade, que é um acessório daquele que caminha com Deus, quando nós desejarmos como esse ar que nós também estamos respirando. Buscar ao Senhor requer totalidade de coração. Será que nós desejamos ao Senhor com totalidade de coração? Nós dependemos de Deus para sobreviver. Nós dependemos de Deus para continuar, para seguir avante. Deus é bom, tá? Deus é bom, mas para mim Ele não é bom. Se Deus, irmão, não é bom para você, o problema não está em Deus. Deus está lá. O problema está em você, está em mim. A gente não acha Deus através de sacrifícios, ou talvez você pense, vou aumentar o valor lá do dízimo para eu encontrar a Deus, achar a Deus. Não, você não vai achar Deus aumentando o valor do dízimo. Você não vai encontrar a Deus, você pode até ficar surpreso, vindo aos cultos, vendo terça, quinta, domingo de manhã, domingo à noite. Se você vier por vir, mas seu coração não está aqui querendo buscar, se no seu dia a dia você não busca, você não vai encontrar esse Deus. Mas só vamos encontrar esse Deus, sim,
Temos que dizimar? Sim. Temos que participar dos cultos? Estarmos presentes? Sim. Temos que jejuar? Sim. Mas isso não é tudo. Isso é importante, mas só vai funcionar se buscarmos ao Senhor com inteireza de coração. Lá em 2 Crônicas, acho que a maioria já escutou, já leu, a história do rei Amazias, 2 Crônicas 25:2. Depois os irmãos leiam em casa a história do rei Amazias. O rei Amazias ele foi ao trono por permissão de Deus, mas ele foi reprovado por Deus. O texto diz que Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Teve uma oportunidade que eu até falei isso também na classe, né? Às vezes a gente faz o que é certo, mas não com a motivação certa. E quando a gente faz o que é certo com a motivação errada, né? Hoje é como no celular, né? A gente vai e descarta a foto, joga para a lixeira. Quando a gente faz algo certo para Deus, achando que é certo, mas a nossa motivação é errada, Deus descarta. Assim como nós fazemos com documentos, com as fotos, no nosso celular, Deus descarta. E porque o rei Amazias, ele não fez com o coração inteiro, ele foi reprovado por Deus. E o reinado dele foi muito curto. Então Deus está dizendo, eu quero que você faça o que é certo. Temos que fazer o que é certo. Mas a sua motivação também tem que ser certa. Porque se você fizer o que é certo com a motivação errada, né, seja porque você quer impressionar a homens, não vai funcionar com Deus. Mais importante daquilo que eu faço, do que você faz, é como você faz. A motivação pelas quais nós fazemos as coisas é de grande importância para Deus. Qual é a intenção que você está fazendo aquilo? Por que você está fazendo? O que te levou? Qual é a motivação final? Quem está decepcionado, frustrado com Deus, tem um problema coronário espiritual. Então, se você consegue ver que você está com um problema no seu coração, de forma espiritual, você tem que cuidar do seu coração. A gente já ouviu várias vezes aqui que o coração se perde, né? Coração enganoso. Então, temos que cuidar do nosso coração. E o salmista ele continua a nos ensinar como podemos experimentar a bondade desse Deus. Lá no versículo 5, ele nos ensina: olhai para ele e sede iluminados. Olhai para ele e sede iluminados. E o que acontece, salmista? Os vossos rostos jamais serão confundidos. Temos que olhar para ele. Quando olho para ele, eu não sou mais enganada. Quando eu olho para ele, eu vou parar de viver confusão. Quando eu olho para ele, meu caminho vai ser iluminado. Mas você tem que olhar para ele. Eu busco, a gente viu a primeira forma, né? Eu busco e ele o quê? Me responde. Me livra de todo medo. Eu olho para ele e ele me ilumina. Ele tira a confusão. Esse olhar para Deus é muito mais do que focar o olhar. É caminhar dia a dia com ele. Porque se eu caminho dia a dia com Deus, não apenas aos domingos, não apenas no retiro, no encontro, eu não preciso nem do milagre de Deus. Claro que se o milagre vier, a bênção vier, é lucro, é bônus para as nossas vidas, mas não é o principal. O principal é a presença dele. A última vez que eu estive aqui falando na igreja, eu falei da importância da presença de Deus, né? Como Moisés, ele desejava essa presença de Deus. E o mais importante nas nossas vidas é a presença de Deus. Quando a gente está conectado em Deus, ligado no Deus que é bom, a gente descobre que mesmo que eu precise da bondade dele, eu preciso da bondade de Deus, você precisa da bondade dele, mas se eu estiver conectado, ligado com ele, mesmo que a bondade dele não venha, eu vou continuar bem na presença dele, eu não vou me frustrar. Por quê? Porque eu estou experimentando a presença dele em minha vida. Então, se a bondade dele não vier, eu não vou ficar decepcionada, eu não vou ficar triste, eu vou entender, eu vou me submeter à vontade de Deus. Quando olhamos para Deus com sinceridade, a minha vida e a sua vida, ela será iluminada. As coisas, elas serão clarificadas. As coisas vão fazendo sentido. Às vezes, quando a gente não está, né, olhando para o Senhor,
às vezes a gente acha que as coisas estão escuras, né? Muita coisa não está fazendo sentido. Mas quando eu decido olhar para Ele, né? Isso tudo vai se clarear, as dúvidas vão se clarear e tudo vai fazer sentido. Lembra dos 10 leprosos? Jesus curou, né, os 10 leprosos. Acho que todos nós conhecemos esse episódio. E após a cura dos leprosos, eles deveriam se apresentar ao sumo sacerdote. Então, Deus curou os 10 leprosos e eles foram caminhando à presença do sumo sacerdote. E no caminho, lá no processo, a gente lembra, né, que apenas um voltou para agradecer ao Senhor. Os outros 9 continuaram o processo deles de chegarem até o sumo sacerdote. Apenas um voltou. E aí a gente vê que ele preferiu a obediência, ele preferiu gratidão à obediência. Não que a obediência não seja importante, é importante. Mas nesse caso aqui, esse que voltou, ele preferiu a gratidão e depois obedecer. E foi o único que ouviu do Senhor: a tua fé te salvou. Os outros 9, eles experimentaram a bondade de Deus, que foi a cura deles. Mas o que retornou, esse experimentou o Deus que é bom. Os 9 experimentaram a bondade dele, o milagre dele, mas aquele que voltou experimentou o Deus que é bom. E tantas vezes isso falta a nós também, né? Nós não voltamos para agradecer a Deus, né? E deixamos de experimentar a Deus. Vivemos só a bênção, o milagre, o poder, mas deixamos de experimentar esse Deus que é bom. Muitos acham que Deus não é bom porque querem apenas os milagres. Se eu perguntar aqui, quantos querem os milagres de Deus? Todos nós vamos levantar as mãos. Mas muitos só querem os milagres, não querem o Deus dos milagres. Temos que olhar para Ele. O problema é quando nós estamos desesperados, sem a capacidade para esperar. Saiu de nós essa capacidade de esperar. A gente também lembra de outro episódio da Bíblia, que foi a história de Jó. Todos nós conhecemos também a história de Jó. Lembra lá da mulher de Jó? O que ela falou para ele? Diante de todo o sofrimento, né? Não é porque ela era má que ela falou aquilo, mas diante das circunstâncias, né? Ela falou para ele o quê? Amaldiçoa esse teu Deus, né? E morre. Né? Amaldiçoa ele porque não está dando mais. E Jó não. E Jó continuou olhando para o Senhor. Eu vou ficar olhando para o Senhor. Os 10 filhos morreram, mas eu vou continuar olhando para o Senhor. Sua casa caiu, Jó. Tá bom, mas eu vou continuar olhando para o Senhor. Sua esposa está doente, Jó. Tá bom, mas eu vou continuar olhando para o Senhor. Você está quase morrendo, Jó. Tá bom, mas eu vou continuar olhando para o Senhor. E às vezes, né, nós tiramos os olhos do Senhor com muita facilidade. E Jó é um exemplo que nós temos, né? Jó teve todos os motivos para desistir, para parar. As suas circunstâncias eram as piores, mas ele não desistiu. Ele disse: eu vou continuar olhando para o Senhor. E a gente vê como é o final, né, da história de Jó, que Deus restituiu tanto na vida dele. E às vezes nós só queremos a parte final da vida de Jó, que é a restituição, mas não queremos olhar para o Senhor, continuar olhando para o Senhor, mesmo que as circunstâncias sejam contrárias. O salmista disse: busquei ao Senhor e não o que é dele. Eu busquei ao Senhor e não o que é dele. Eu olhei para o Senhor e não para as circunstâncias. E Ele me tirou o medo e Ele me iluminou. E para terminar, já são quase 8 horas, né? O versículo 6, a terceira forma para nós experimentarmos ao Senhor segundo o salmista clamou, lá no versículo 6, clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. O que aconteceu quando ele te ouviu, salmista? Ele me livrou de todas as minhas angústias. E por que ele te ouviu, salmista? Porque eu clamei a esse Deus maravilhoso. Buscar ao Senhor, olhar para o Senhor e clamar ao Senhor. Nós somos convidados a clamar a este Senhor. Clamar também está muito além da nossa fala. Sabemos que foi Davi, né,
Como eu já falei aqui, quem escreveu esse salmo. E ele falou o quê? Clamou este pobre. E a gente sabe que o rei Davi era tudo, menos pobre. Né? Ele podia ter tudo o que ele quisesse. Mas Davi sabia que quando ele se aproximava do Senhor, né, ele dizia: Senhor, eu sei que diante de Ti eu sou pobre, miserável e nu. Eu sei que diante de Ti não há personagens, não há como eu colocar um personagem, não há como colocar uma máscara. Clamo reconhecendo minha condição humana, minha condição errante. Eu clamo reconhecendo a Tua grandeza. Eu clamo reconhecendo que é a Tua vontade que se estabelece na minha vida e não a minha vontade. Clamo na condição de barro que sou. E a gente observa nessa questão de clamar tantos erros também que a igreja vive. Né? São tantas pessoas que são ensinadas de forma errada, né, que elas têm que buscar a Deus com a autoridade dela, determinando algo a Deus. Elas usam jargões, usam expressões, usam de exigências, né? Parece que Deus é seu empregado. E jargões, autoridade do homem não vai funcionar para aclamar a Deus. Tantas pessoas falam, né? Não aceito isso, eu exijo, eu determino. Isso não é aclamar a Deus. Quem ora dessa forma não conhece a Deus, não tem um relacionamento com Deus. Eu não posso exigir nada de Deus, porque eu sou servo e Deus é o Senhor. E muitas pessoas confundem fé e autoridade de Deus com tom de voz, com jargões, e nada disso impressiona a Deus. Entra na presença de Deus cheio de soberba, autoridade dele, cheios de si mesmos. E também tem aqueles que oram, né, a Deus com o espírito de consimeração, cheio de coitadismo. Ah, Senhor, tua serva, teu servo é tão sofrido. Ah, coitadinho de mim, as lutas que eu passo. Aí a gente vê os extremos, né? Aquele que determina, que exige, e aquele que se coloca diante de Deus numa posição de coitadismo. Nenhuma desses extremos funciona diante de Deus. Deus quer inteireza de coração, Deus quer um coração quebrantado, um coração que se submeta. Deus, Ele não vai se impressionar com as nossas palavras bonitas. Precisamos clamar ao Senhor com sinceridade, com inteireza de coração, deixando a soberba de lado, deixando a arrogância de lado, deixando o meu querer de lado. Quer experimentar a bondade dEle cada dia mais? Todos os dias? Acho que todos nós queremos experimentar a Deus, a sua bondade, todos os dias. Quando tudo que tivermos for Deus, vamos entender que Ele é tudo aquilo que nós precisamos. O restante que vier são acréscimos, são bônus, mas o que nós mais precisamos é dEle, é da presença dEle. Quando experimentamos ao Senhor que é bom, a bondade dEle nos segue. Quando experimentamos o Senhor que é bom, a bondade dEle vai nos seguir. Lembra lá que o acessório ele vai sempre seguir o principal? Então, se eu experimento a bondade de Deus, a bênção que é acessória, ela vai vir. E se ela não vier, eu não vou me frustrar com Deus. A bondade dEle nos segue. Mas eu preciso buscar a esse Deus de todo o coração. Eu preciso olhar para Ele e não para as circunstâncias. Eu preciso clamar a Ele na condição de pobre e serva que sou. Sabendo que o Senhor, Ele me conhece e te conhece muito bem. Ele me conhece nos meus dias bons e me conhece nos dias ruins. Não tem como eu esconder de Deus. Deus, Ele não quer religiosidade, Ele não quer que sejamos religiosos, Ele quer busca com inteireza de coração. Que o Senhor que é bom nos abençoe, que o Senhor que é bom derrame a sua graça sobre nós, que a bondade dEle te alcance e que você tenha vida plena nele. Busque a Deus, olhe para Deus e clame a Ele. Amém?